A paz do Senhor Jesus a todos. Dia 11 de dezembro de 2025. O Senhor já preparou todas as coisas nesse dia, nesta manhã. Glória a Deus por isso. Eu vou estar lendo Salmos 91, profetizando sobre a minha vida, sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos adorar nesta manhã, missionária Eliana. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Estão me ouvindo? Bom dia, paz do Senhor, glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor. Mesmo em gemido, eles nos ouvem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei, e mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Hoje é com a minha voz. Quantas vezes fico triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quantas vezes e não tem ninguém para te ajudar. Apenas dobre seu joelho, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemido, Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, Senhor te ouvirá. Aleluia, Deus. Eu sei, Pai, que tu nos ouves, Senhor, sem palavras, Pai. Porque tu já conhece do nosso coração. Tu nos vês, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Sabe de tudo que a gente precisa, Pai. Aleluia. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia! O Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar.
onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Eu sei, o Senhor te ouvirá. Glória! Eita Deus lindo, maravilhoso. Sabemos que sem palavra Ele nos ouve. Só o nosso pensamento. Deus é lindo. Obrigado, Jesus. Vamos orar. A pastora Analia. Missionária é a pastora Mônica hoje que vai trazer a palavra. É porque eu não tenho uma lista aí, eu só sei que eu louvo e oro, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor em agradecimento por tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eis-me aqui mais uma vez com meus joelhos dobrados, Pai, para te agradecer. Minha palavra, Senhor, é gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e faz fazer na nossa vida. Obrigado por esse louvor. Obrigado, Senhor, por este maná da manhã, de segunda a sexta, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, a pastora Malha, que o Senhor, meu Pai, colocou no coração dela para fazer isso, porque é um alimento para nós. O Senhor sabe de tudo e ouve tudo, Senhor. Também, Pai, eu te apresento a casa da Camila, Pai, que está na frente do serviço, do trabalho teu hoje, Pai. Guarda ela e guarda todos que estão aqui, enquanto a gente estiver te glorificando, te louvando e te engrandecendo o teu nome, porque digno é tudo, e toda a honra e de toda a glória. Eu te apresento todos, Pai, que vão ouvir aqui, os que vão ouvir no YouTube e nas outras, Pai, nas outras páginas, meu Pai amado e querido social. Senhor, apresenta a casa da pastora Mônica, Senhor. Apresento o esposo dela e todos, Pai, familiares. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Usa a tua serva, Pai, como o Senhor sempre usa, meu Pai. Também eu te apresento a minha vida, a minha casa, a minha família, Pai. Obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade. Obrigado por tudo, papai. Isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita alegria no meu coração contigo, papai. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade, mas eu não posso sair sem aquele glória que fica engasgado na minha garganta. Oh, é para ti, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Pastora Mônica, deixa Deus te usar. Amém. A paz do Senhor. Amém, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, que hoje o tempo está corrido e a minha palavra hoje é muito comprida. Acho que eu não vou nem conseguir terminar de falar tudo hoje, né? Qualquer coisa eu gravo lá no grupo e dou continuidade lá no grupo. A palavra do Senhor hoje está em Lucas 13, do 10 a 17, que é a história da mulher encurvada, né? E já vou, o tema é Jesus muda a nossa postura, amém? Espírito Santo, nós pedimos, sim, entregamos o nosso coração, mente e espírito a Ti, para que a gente ouça a Tua palavra e que sejamos transformados por ela.
Amém. A mulher curada no sábado. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, mas não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não depende da manjedoura, cada um de vós o seu boi, desprende, né, da manjedoura cada um o seu boi, e o jumento não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Bem, na Segunda Guerra Mundial, um fotógrafo tirou a foto de uma mulher que a casa dela havia sido atingida por uma bomba, estava sem teto, com as paredes destruídas e queimadas, e essa mulher estava ali com um vestido simples, com um lencinho na cabeça, varrendo os escombros. E o fotógrafo chegou para ela e perguntou por que ela estava fazendo aquilo. E ela disse que a casa dela poderia estar em ruínas, mas ela jamais iria permitir que o espírito dela desabasse, né? Então, ela varria a calçada. Eu não posso erguer minhas paredes, mas eu ainda posso me erguer. E o que tem a ver com essa história, irmãos? Essa mulher não deixou se escravizar, essa mulher da foto, ou ser derrotada pelas circunstâncias da vida dela, né? Ela se ergueu no meio do caos, e nós somos um povo, o povo de Deus, que não nos deixamos abater, nós nos erguemos todos os dias, né? Nós varremos ruínas invisíveis, somos feridas todos os dias, mas nós continuamos procurando esperança e dignidade. Glória seja dada a Deus nos escombros, né? Nós revelamos a força que vem de dentro de nós, que é dada por Deus, né? Que só Ele pode nos dar, né? A vida explode muitas coisas dentro de nós, na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa saúde, né? Mas nós continuamos catando os cacos, glória a Deus, e reencontrando e reestruturando tudo com a força do Senhor em nós, né? Todos os dias recebemos visita em nossa casa, em nossa vida. São pessoas que se aproximam de nós para obter algo de nós. Muitas vezes um sorriso, um abraço, uma palavra, né? Às vezes algo financeiro também. Nós recebemos essas pessoas e elas vão nos encontrar varrendo a nossa casa, no meio dos escombros, né? Mas só que elas vão ver que também existe um morador ali, que mora junto conosco, que nos auxilia todos os dias. E nós não podemos esquecer que existe esse morador Espírito Santo, ele nos auxilia em nossas tarefas, né? E muitas vezes a gente foca só no excesso de ruínas, da poeira, daquilo que foi tirado do lugar e está sujo, e nós esquecemos que ele está ali conosco. Olhamos apenas para o chão, como aquela mulher encurvada, né? E perdemos a nossa postura de príncipes e princesas, né? Tem um dizer que diz que quando a gente abaixa muito a cabeça, a coroa acaba caindo da nossa cabeça, né? E a gente não pode deixar essa coroa pender nem cair, porque ela é parte da nossa identidade, de filhos herdeiros de um grande rei. Essa mulher, ela estava encurvada, 18 anos olhando para o chão, e pela curvatura que ela vivia, ela não conseguia olhar para o alto. Então, quando a gente anda encurvada, a gente deixa de focar no alto, de onde vem a nossa esperança. Irmãos, eu sei o que é andar encurvada, porque eu andei 2 vezes na minha vida. Com 15 anos e com 18 anos, eu andei encurvada, com as mãos no chão, por causa de coluna. Para ir para o médico, eu tinha que ir com as mãos andando de 4, assim, no chão, com as mãos no chão, porque eu não conseguia erguer, e minha mãe do meu lado me ajudando, e as pessoas na rua olhando, achando estranho, e eu gemendo de dor, andando daquele jeito, até chegar no médico, para entrar num ônibus. Pensa, né? Quando eu tinha meus 15 anos em Belém do Pará e 18 anos em Porto Velho, eu passei por isso, né? Então, eu sei o que é andar encurvada. Foram só 2 vezes na minha vida que eu andei. Imagine 18 anos, aquela mulher
né? A personagem de hoje, ela estava em ruínas existenciais. Imagine os olhares, imagine os comentários, imagine as coisas que ela não conseguia fazer por causa do que ela estava vivendo, né? Dessa enfermidade física, que não a que a impedia de olhar para cima, mas ela foi curada por Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente começou a glorificar a Deus, né? Quando mudamos a nossa postura, mudamos a nossa vida, mudamos a nossa perspectiva de tudo, né? Há uns anos atrás, eu era elogiada pela minha postura, porque eu andava muito ereta, né? Toda aí, pessoal, eu queria andar como você, é tão elegante, mas foram anos da minha mãe com um livro pesado na minha cabeça, com paus amarrado na minha coluna, por causa que eu já, com 2 anos, eu nasci com os pés totalmente para dentro e a minha coluna torta, e eu fiz uma cirurgia, assim que eu completei 17 anos, de redução de mamas, porque os meus seios eram muito grandes e pesados, mas com 16 anos, os meus seios eram abaixo do meu umbigo. Então, cresci com lordose, cifose, escoliose, com hérnia de disco por causa desse peso, né? Então, a minha mãe, ela fazia de tudo para que eu mantivesse a minha postura ereta. E uma amiga minha reparou que eu estou andando totalmente encurvada, com a coluna para dentro, né? E ela falou: você não consegue nem levantar o pé. E por causa do peso, por causa da coluna. Então, eu falei assim: eu preciso reerguer as ruínas da minha coluna. Preciso retomar minha postura física, né? Agora, quando a gente precisa mudar a nossa postura emocional, né? Nós sofremos muitas vezes de doenças psicossomáticas, né? Que vem do grego psique, que é alma, e soma, que é corpo. É quando o corpo grita aquilo que a alma não consegue falar, né? Então, o corpo está colocando para fora as doenças da alma, tristeza, depressão, e a gente vê muito isso dentro da igreja, né? A gente não pode acusar a pessoa, a pessoa tá em depressão, a alma dela está gritando, a alma dela está externando através do corpo dela o que ela está sentindo. O texto está falando aqui dessa mulher encurvada, mas hoje as pessoas estão aparentemente saudáveis, mas por dentro estão encurvadas, né? Por causa de um perdão não liberado. Eu sempre volto no perdão, gente, né? Numa traição, num abandono, no luto não chorado, né? Eu já preguei aqui uma vez que eu falei, eu levei mais de 1 ano para chorar a morte da minha mãe, e sofri muito por causa disso, né? Às vezes a gente tem expectativa em algo ou em alguém que nos frustrou, que nos decepcionou, né? Então, as coisas não acontecem como a gente espera, e a gente acaba abraçando a amargura, convidando ela para viver conosco, né? Eu posso chegar na igreja de salto e andar com elegância, mas por dentro eu estou encurvada. Eu estou sorrindo, mas por dentro eu estou chorando. Quantas vezes a gente não vive isso? E pessoas estão vivendo isso, né? Eu estou fazendo, trabalhando, eu estou produzindo, mas só Deus sabe que por dentro eu estou em ruínas, e muitas vezes a gente não tem força para pegar a vassoura para limpar, para varrer essas ruínas, né? O número 18 em hebraico, que é Chai, ele significa vida. Agora imagina a mulher que 18 anos ela estava vivendo uma sobrevida, né? 18 significa vida, e ela estava há 18 anos morrendo aos poucos, né? Ela não esperava mais usufruir de coisas, às vezes a gente está vivendo sem expectativa de algo melhor, né? Não estamos olhando para aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus é aquilo que nos dá esperança, as promessas contidas lá, e às vezes a pessoa está 18 anos vivendo uma vida sem esperança, sem expectativa nenhuma, né? Mas Deus diz que Ele tem vida abundante para cada um de nós, né? Ela já não estava mais esperando nada, né? 18 anos vivendo mais perto da morte. Mas aqui tem um porém, ela estava triste, cansada, mas ela estava onde? Versículo 10, ela diz que ela estava na sinagoga. Oh, glória a Deus, né? As mulheres não podiam entrar lá no pátio interior. E eu não sei como é que ela foi parar lá, né? A ponto de Jesus enxergar, olhar para ela e chamá-la.
Jesus a chamou, ela recebeu um convite, ela foi. Talvez ela tenha ouvido falar de Jesus, eu não sei como é que foi, mas ela foi lá. A curiosidade foi maior, ela deve ter ido lá do jeitinho dela, andando encurvada, cansada, mas ela conseguiu chegar. E o olhar de Jesus é assim, ele atravessa a multidão e ele consegue te enxergar onde você está. E ele te alcança. Então, permita ser chamado por ele. Quando ele convidar, vá, aceite e vá. Jesus, no meio da multidão, achou aquela mulher, né? E aí ela foi. Jesus, ele nos chama para frente. Ele fala conosco e ele faz a obra completa. Ele nos entrega o sozo. O sozo é salvação, cura e libertação. E aquela mulher recebeu o sozo de Deus, né? Talvez ela tenha ido ali para buscar uma palavra de alívio. Ouviu algo que acalentasse o coração dela, mas Jesus mudou tudo naquela mulher, né? Quantas vezes eu vou sem expectativa para a presença de Deus, né? Já sem forças, ou vou esperando algo pequeno, mas Deus fala que ele tem coisas maiores e melhores para nós, né? Se eu orar, Deus me dá um alívio para essa dor. Deus falou assim, mas eu não quero dar um alívio. Eu quero dar a libertação total, a cura completa, né? Às vezes eu quero só algo que me dê uma alegria nesse dia tão triste. E Jesus falou assim, não, eu quero te dar vida e vida com abundância, quero alegria total para você. Né? Muitas vezes a gente vai à presença de Deus com expectativas erradas, né? Mas os planos dele são diferentes para nós. Ele quer fazer algo infinitamente maior daquilo que pensamos, sonhamos, desejamos, porque Deus ele rompe qualquer barreira. Então a gente tem que ir à presença de Deus com grandes expectativas, fazer coisas grandes para um Deus que pode fazer coisas grandes para nós, né? E ter esse encontro real e definitivo com Jesus. Quando temos um encontro com ele, ele muda a nossa vida, restaura o coração, restaura feridas, muda toda a nossa história. Então, a gente tem que ir com sede, com fome, né? Com vontade de abraçá-lo, vontade de ser curada e crendo, né? Tá doendo? Persevere. Tá difícil? Continua. Tá sofrendo? Persista, né? Dê pequenos passos todos os dias. Vá devagar, vá, mas não desista, né? Talvez essa mulher não tinha mais expectativa de mudar sua postura, estava sem visão, ela não conseguia olhar para cima, mas deu um pequeno passo, aí a sinagoga, e a gente não pode deixar de congregar, de deixar de ir à fonte também. Quando damos pequenos passos, mas constantes, no meio da dor, eles vão fazer toda a diferença. A obediência, a fé, a disciplina vão nos levar a lugares inimagináveis. Vamos desistir, povo de Deus, jamais, né? Qual é a nossa decisão no meio da dor? Desistir ou fazer o que é preciso, né? Quem nunca pensou em desistir, irmãos, né? Vou chutar o balde. E Deus diz, continue, né? Respira, não pira, vai, cante, pregue, ame, perdoe. Seja livre, né? Eu vou escolher abraçar a dor como amiga ou vou me posicionar e me tornar um grande testemunho nas mãos de Deus. A irmã Eliana, pelos anos que eu conheço, ela poderia ter abraçado a dor, né? Mas você está vendo aí, ela e tantos outros e outros que estão aqui nesse grupo que não abraçaram a dor, né? Mas nós a repreendemos todos os dias. Muitos estão encurvados, não estão cegos, mas não conseguem levantar a cabeça e olhar para o alto, né? De onde veio o nosso socorro. Não consegue olhar para o propósito, só enxerga o chão, né? Cheio de dor, de problema, de derrota, né? Quando chove, não consegue olhar para a beleza da chuva, para os benefícios da chuva, só olha para a lama que a chuva traz, né? Para a sujeira que ela pode causar dentro das nossas ruínas, ainda mais, né? Quando olha para o chão, enxerga um passado cheio de dor e marcas profundas, mas não consegue enxergar um Deus que tem um futuro glorioso, né? Tentamos sozinha nos endireitar, mas nós não temos forças para isso, né? Tentamos voltar, perdoar, tentamos mostrar que está tudo bem, que somos fortes, mas o peso dos nossos ombros é grande demais, que nos encurva, nos leva para baixo, né? Só nos faz ficar mais encurvados ainda. O encontro com Jesus muda a nossa vida, né? Não vou me acostumar a olhar para baixo, a aceitar palavras de derrota que colocam minha autoestima no chão, mas a hora do basta chegou, amém? Né? Não vamos culpar os outros por minha dor, né? Por não tomar decisões certas, a autorresponsabilidade tem que ser minha, é minha, né? A mulher, ela foi movida a obedecer quando Jesus disse, vem até a mim. E Jesus falou, você está livre desse espírito de enfermidade. E ela foi livre de Satanás,
né? E é maravilhoso quando Jesus, ele nos abençoa de uma maneira maravilhosa. Essa mulher, irmãos, aqui no versículo 16, Jesus chamou ela de filha de Abraão. Nenhuma mulher tinha sido chamada de filha de Abraão, porque as mulheres só eram alcançadas pela paternidade de Abraão através de maridos e filhos dos homens. E Jesus mudou, quebrou um protocolo, ele mudou a vida daquela mulher quando deu identidade a ela. Você é filha de Abraão. Oh, glória a Deus, Deus faz isso conosco todos os dias, né? Então vamos perdoar quem nos feriu, né? Mas vamos impor limites também a essas pessoas, né? Proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, os nossos ouvidos, a nossa família, evitar lugares e pessoas que vão nos infligir dor, né? Creio que a cura pode chegar na hora que você decidir se endireitar. E muitos também milagres vão vir durante um processo que Deus vai fazer você passar. Aquela mulher recebeu todo tipo de olhar, asco, desprezo, pena, julgamento, porque naquele tempo as enfermidades eram atribuídas a pecado. Você está passando por isso porque você pecou, você está passando por isso porque você errou, né? Então, você mereceu o que você está passando. Mas Jesus olhou com um olhar de amor, com um olhar de cura, dando identidade de filha para ela. Pare de olhar para os olhares de acusação, meus irmãos. Vamos parar de olhar para os olhares de desprezo e olhar para Jesus. Porque ele percebe, ele sabe da nossa dor, né? E ele pode nos endireitar, mudar nossa postura, né? Se você toma para si o olhar de desprezo, né, você traz um olhar para a sua identidade e começa a perder a percepção de ser filho, né? E começa a mudar a sua opinião sobre você. Não, você mesmo começa a se rejeitar e a gente tem que parar com isso, né? Mude sua perspectiva para a perspectiva do olhar de Jesus e seja um milagre ambulante. Segundo, são 3, não vai dar tempo de falar, mas eu vou falar. Mude sua postura física, né? Foi feita uma pesquisa em Harvard, eles pegaram um grupo, né, de 42 pessoas e dividiu em 2, irmãos. Eles fizeram uma pesquisa de 2 minutos, pediu para metade ficar encurvada e outra ficar numa postura de vencedor, postura de Mulher Maravilha, tá? Postura por 2 minutos. Irmão, se você vê o resultado, eu escrevi aqui, ó, o pessoal que estava com a postura encurvada, e eles, olha o que recolheram a saliva deles para testar, fazer um teste hormonal. O resultado foi que o primeiro grupo tinha aumentado o hormônio da testosterona e baixado o cortisol, né? O segundo, que cortisol é o hormônio da confiança, né? De alegria, e diminuiu do estresse, e o outro grupo foi o contrário. Então, aquele grupo que ficou 2 minutos encurvado, eles aumentaram o hormônio da tristeza. Por 2 minutos, imagine 18 anos, irmão. Não tem como a pessoa não andar triste, não. A pessoa pode estar sorrindo, não, tá tudo bem. Mas não, né? Depressão, sofrimento vem sobre nós por causa de postura. Então, é isso que eu estou tentando mudar, porque realmente eu estou muito encurvada, muito assim, encurvada totalmente para dentro. Eu ando assim, meu corpo está assim, né? Então, Jesus curou aquela mulher, falou com ela, e isso era uma coisa proibida na sinagoga, se dirigir a uma mulher, mas Jesus foi lá e falou para ela, eu vou mudar a tua postura, mudou a postura física dela com a cura e mudou a alma daquela mulher, 18 anos sofrendo, e de repente, livre, curada, o cortisol daquela mulher estava lá em cima, e ela começou a louvar, porque ela estava livre da depressão também, da tristeza. Jesus mostrou no momento que ela era filha amada e preciosa. Então, a minha postura física também revela a minha identidade. Oxe, aquela crente, ela só vive de cabeça baixa, toda borocochô, para ser crente desse jeito. Nossa, crente é um povo muito triste, né? Povo rabugento, antipático, não quero ser crente, não. A gente tem que ver isso, porque até lá em Atos, quando fala que o povo caía na simpatia, o povo de Deus caía na simpatia da comunidade, era pela postura deles andarem na rua, era sorrindo, e era cumprimentando todo mundo, era compartilhando o evangelho, era mostrando para eles que valia a pena servir a Deus, né? Então, vamos lá, 3, mude sua postura espiritual. No verso 11,
fala que a mulher não podia se endireitar. Ela já havia tentado várias vezes durante esses 18 anos, com certeza, né? Mas bastou um toque de Jesus. Espiritualmente falando, quantas vezes nós não tentamos nos endireitar, nos esforçamos, mas às vezes não é só a nossa força de vontade, mas temos que correr para quem pode nos tocar definitivamente para sermos curados, né? Não é afirmação positiva, sou curada, eu sei, eu estou bem, sabe fazer mantra, não é na força do nosso braço, não é eu querer me endireitar sozinha, eu preciso ser tocada por Jesus, né? A gente tenta perdoar, mas estamos cheios de raiva e mágoa, não é tentar, porque perdão, ele é decisão, nós decidimos perdoar, eu vou ver, eu estou pensando aqui, a pessoa fez isso para mim, eu não sei se eu perdoo, né? Eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu conversei com a pessoa fez uma coisa muito grave para mim, mas nega o tempo todo que não fez, e eu com provas na mão. E aí eu falei, olha, eu preciso liberar perdão para você, mas você precisa confessar o seu erro para mim, porque o perdão tem que ser nomeado. Mas eu não fiz nada. Eu falei, então fica difícil, camarada, como é que eu vou perdoar? Eu falei, então eu vou ter que liberar o perdão no reino espiritual, para que Deus traga a existência no reino físico, através daquela pessoa se conscientizar e abrir a boca para liberar que ela errou. É complicado. Verso 12, ele disse, você está livre do que aconteceu na sua vida inteira, você está livre das feridas, dos olhares de desprezo, e agora você é herdeira. Jesus afirmou aí nesse versículo 16 para ela, você é filha de Abraão, né? Jesus, e olha uma coisa maravilhosa, que Jesus não se calou. Muitas vezes, a irmã Eliana, ela tem costume de dizer que ela não é cuscuz para morrer abafada. Isso eu aprendi com ela, lá na casa dela, gente. Não sou, até hoje eu falo isso. Eu não sou cuscuz para morrer abafada. E Jesus também não se calou. A cara dela dando risada. Jesus, ele não se calou, não, quando os homens vieram afrontar. Jesus falou para ele, chefezinho da sinagoga, sabe o que é não? Jesus já meteu logo o seu hipócrita. Hipócrita. Jesus não morreu abafado, que nem cuscuz. Ele chegou para eles, você é um hipócrita. Quer dizer que você pode, no sábado, ir dar água para os teus bichos, mas essa mulher, essa filha de Abraão não pode receber a cura? Jesus quebra o protocolo, Jesus, ele não liga se é sábado, se é domingo, se é feriado, se está de madrugada, ele chega e nos toca, com toque de amor, com toque de vida. Em Gálatas 3:28 diz que nós somos herdeiros de Cristo, somos filhas da aliança da promessa e participantes do pacto eterno de Deus. Então a gente tem que começar a se ver como filha, né? Muitos não vão ficar felizes com a tua vitória, mas Jesus vai te dar dignidade, vai resgatar a sua postura espiritual. Em nome de Jesus, Jesus disse, está consumado, sua filiação tem garantia eterna. Aleluia, já foi conquistado na cruz. Sua salvação, sua cura, sua dignidade, sua liberdade, sua vida abundante, o amor e o olhar dele sobre nós, aleluia, que é o olhar de aceitação. Então não viva independência emocional em aparência, viva a vida conquistada no Calvário, não pense, eu vou tentar, não, Jesus, eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo, eu sou mais que vencedora, né? Então não tente se sentir mais amado, porque você já é amada, né? Jesus, ele fez o serviço completo quando ele te deu o sozo, salvação, cura e libertação. E para encerrar, a mulher encurvada sempre foi filha de Abraão. Ela sempre foi filha de Abraão, mas ela não tinha consciência da sua identidade. E hoje Jesus, ele quer te dar a consciência que você é filho e você é filha de Abraão também, que você tem herança. Jesus, ele fez, ele conquistou. E o nosso papel é tomar posse disso, dessa postura, alinhar o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso espírito, né? E que você fique de pé na presença de Deus. Olhe para ele, bote a mão na cintura, faça aquela postura. Eu já fiz isso numa pregação, irmãos. Fui pregar numa igreja madureira e pedi para as mulheres ficarem na posição, né? Olhando reta, com a mão na cintura. Por 2 minutos nós ficamos desse jeito e os homens numa postura de defesa, sabe? De postura para atacar também. E foi maravilhoso, foi uma coisa maravilhosa. Então, de vez em quando, faça isso. Acorde, olhe para o alto, bote a mão na cintura, respira fundo e fala, sou filha, sou herdeira. E fique ali 2 minutos para que o seu cortisol aumente. Amém?
para que o testosterona aumente, na verdade, o cortisol abaixe. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Eu abri o grupo e a pastora falou assim, alguém pode pregar? Eu falei, essa foi a palavra que eu preparei para domingo, né? Então, vamos tomar postura, mudar a nossa postura física, espiritual, né? A nossa postura emocional, em nome de Jesus, porque somos filhos de Abraão. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora Mônica. A missionária Thelma, ela pode estar orando por todos nós e pela missionária Eliana também, que está fazendo aniversário nesta manhã. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando a pastora Mônica poderosamente, amém? Nos está orando, agradecendo a Deus por este momento tão especial e orando pela nossa missionária Eliana. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Eu quero te louvar, te bendizer, enaltecer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Gratidão por esta manhã, gratidão por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar reunida, ó Pai querido, em Teu nome, Senhor, para se alimentar, Senhor, para te adorar, Senhor, nesta manhã, meu Deus. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da pastora Amália, pela vida da irmã Camila, pela vida da pastora Mônica, a qual trouxe a palavra, Senhor, também pela vida, Senhor, da Bruna, Jesus querido, abençoa a vida, Senhor amado, da irmã Eliana, Pai, que está de aniversário. Papai querido e santo, abençoa tua serva, dando saúde, força, ânimo, perseverança, meu Pai querido. Ó Deus querido e santo, dando saúde, Senhor. Ó Pai amado, e também todos que estão aqui nesta manhã no devocional, Senhor, abençoa. Abençoa aqueles que já estão no trabalho, aqueles que irão para o trabalho, Senhor. Aqueles que estão de folga, Senhor, abençoa os revendedores da presença de Deus, toda a equipe PDD, Senhor, abençoa de uma maneira abundante, ó Deus Santo, Deus da glória, Pai amado, que neste dia todo laço, todo embaraço seja cortado, desfeito, Senhor. Papai querido, que nós viemos triunfar cada vez mais, pois a tua palavra diz que nós já somos mais que vencedores, ó Pai Santo. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor já conquistou na cruz do Calvário a nossa vitória, Senhor, e nós tomamos posse neste dia, Senhor, chamado hoje, Senhor amado, que o Senhor nos presenteou, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, dando um dia de paz e tranquilidade, Senhor amado, a cada um de nós. Amém. Assim eu quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe, irmã Camila. Volta a oportunidade para nós. Amada. Pastora Mônica, pode dar a bênção apostólica, amém? Amém, vamos lá. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. 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 Pastora Amália Lindona, te amo. Irmã Eliana, querida, eu também te amo demais. Parabéns, linda. Glória a Deus. Pastora Amália, você. Obrigada, Camila, obrigada a todos. Gostaria que a Bruninha desligasse essa gravação e ligasse de novo, se ela puder.